Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. O texto para a nossa reflexão está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, na primeira parte que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse texto afirma categoricamente que você e eu não somos frutos do acaso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje a nossa reflexão não consiste na criação, e sim na pluralidade de Deus. Se você percebeu, o verso começou dizendo, e disse Deus, : façamos. Vem aqui o verbo imperativo na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem. Quem estava com Deus, então, aqui na criação do homem? Quando a gente recorre ao texto bíblico, também de Gênesis capítulo 1, lá no verso 1 é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no original aqui que foi traduzida por Deus é Elohim. Essa palavra está terminada em I e M. Essa terminação no hebraico significa plural. Percebemos então aqui um Deus plural. Mas como assim um Deus plural? Veja, Deus não estava sozinho no momento da criação. Quem estava com ele? O verso 2 do livro de Gênesis também já nos dá um indicativo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse verbo pairar, ele também está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, falando de uma águia pairando sobre o ninho. Uma águia pairando sobre o ninho não paira por pairar. Há intencionalidade de proteção, de cuidado, de criação. Da mesma forma, o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, com intencionalidade de proteção, de cuidado e também de criação. E quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, nós encontramos ali a afirmação de que tudo foi criado por meio de Cristo e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Percebemos então, nessa conexão dos textos, justamente com quem que Deus estava falando quando disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um pouco complicado para nós seres humanos entender que Deus é um só e se apresenta de três formas. Nós estamos aqui acostumados a ver gêmeos, que são muito parecidos às vezes, mas a grande verdade é que a personalidade é totalmente diferente. Mas no caso aqui dos seres divinos, no caso Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles se apresentam de formas diferentes, porém com a mesma essência, com a mesma intencionalidade, com a mesma personalidade. Veja o exemplo do batismo de Jesus relatado no Evangelho de Marcos. Diz que ele, ao sair das águas, o Espírito Santo então pousou sobre ele e do céu veio uma voz. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Perceba a apresentação da divindade de forma diferente, mas os três com um só propósito, com uma só intenção, salvar a humanidade. Sabe, embora seja difícil de compreender a questão da divindade, um Deus sendo três, mas eu costumo ilustrar nos estados da água. Ela pode ser líquida, ela pode ser gasosa, ela pode ser sólida. São diferentes, mas a essência é a mesma. Tudo é água. Da mesma forma, Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo hoje nos convence. Deus deu Jesus. Deus enviou o Espírito. Mas os três são um só, em propósito, em intenção, em amar e em salvar. Que no dia de hoje você tenha a certeza da companhia desse Deus maravilhoso que se apresenta de três formas para poder salvar você, abençoar você e te dar muita paz. Deus te abençoe.